Começa agora, ouvindo a voz de Deus. Apresentação, Deus e Mar. Pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos juntos mais uma vez para mais um momento ouvindo a voz de Deus. Depois de uma noite de sono, despertar de mais um dia, possamos encher o nosso coração neste momento de gratidão ao nosso maravilhoso Deus, por Ele nos conceder a dádiva, o privilégio de mais uma vez estarmos aqui em pé, para mais uma vez ouvir a voz do Senhor, desfrutar de mais um dia. Então tudo isso, meus queridos, somos devedores unicamente ao nosso maravilhoso Deus, que possamos encher os nossos corações de gratidão a esse Deus maravilhoso, que tem um cuidado especial por cada um de nós. Vamos ao ouvindo a voz de Deus de hoje. Texto para a nossa reflexão. Quero começar narrando o que está escrito em Marcos 16, versículo 15, quando disse nosso Senhor Jesus: "Ide pregai o Evangelho a toda criatura." Esta é a missão, meus queridos. Todos aqueles que conhecem o Salvador Jesus Cristo, conhecem a sua palavra, eles têm a missão de passar para outras pessoas o conhecimento dessas verdades, para que assim essas pessoas venham também sentir o desejo no seu coração de aceitar Jesus como seu Salvador. O Evangelho está sendo pregado. Muitos estão aí envolvidos na pregação do Evangelho, independente da religião. Mas a pergunta para nós é, à luz da palavra de Deus, que orientação a palavra de Deus nos dá, de que forma nós devemos pregar este Evangelho? Nós vamos aqui ler o que está escrito em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Olha o conselho de nosso irmão Paulo. Tu, porém, fala o que convém à sã Escritura. Este é o Evangelho, meus queridos, que deve ser pregado, à luz da palavra de Deus. É o Evangelho como está na palavra de Deus, sem retroceder nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o Evangelho, meu irmão. Veja também o que nosso irmão Paulo diz em Gálatas. O que ele nos diz aqui em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 11 e 12. Ele diz: "Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo." Aqui está, meus queridos, o que é falar segundo o que convém à sã doutrina. Pregar o que está escrito na doutrina. É o Evangelho segundo o Evangelho revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma mistura, nenhuma contaminação com mandamentos de homens. Este era o Evangelho anunciado por Paulo. Era o Evangelho onde ele expressa: eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Qual é o Evangelho, meu irmão, que você tem pregado? Primeira pergunta é, você tem pregado o Evangelho? Aí a segunda é a que eu acabei de fazer. Que tipo de Evangelho você tem pregado? Você tem pregado o que convém à sã doutrina, baseado em tudo que está na palavra de Deus? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é inalterável. Veja o que diz também Apocalipse 22, versículo 19. Então vamos ler também o 18. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, meus queridos, aqui está as consequências terríveis
para pessoas que não pregam o Evangelho segundo o que diz a sã doutrina. Diz aqui que Deus tirará, meu irmão, a sua parte do livro da vida. Deus vai tirar. Então, quando Deus diz que vai tirar alguma coisa, meus queridos, essa coisa aqui é o tudo, é o todo. Essa pessoa vai se perder, meu irmão. Lamentavelmente, quem prega a palavra de Deus distorcidamente, desperte, meu querido, antes que seja tarde demais. Peça a Deus para que o evangelho que você vem anunciar, que seja o evangelho segundo a sã doutrina. Evangelho que Paulo pregava não era segundo homens, mas era baseado no assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a mim também, e que Ele nos capacite a cada dia para nós pregar um evangelho sem retroceder nem para a direita e nem para a esquerda, mas segundo a sã doutrina, como disse o nosso irmão Paulo em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Vamos orar ao Santíssimo Deus, pedindo a Ele que nos ajude. Santíssimo Deus, nós temos a missão de compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas. Mas nós aprendemos à luz da Tua palavra, Pai. Qual é o evangelho que nós devemos anunciar? É o que convém à sã doutrina. Então nos capacita a cada dia, meu Pai, para que nós não venhamos estar envolvidos com o mandamento de homens, mas o que nós venhamos pregar, que seja o assim diz o Senhor. Abençoa a mim, esta pessoa que está orando comigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus queridos, esse foi mais um momento ouvindo a voz de Deus. Um abraço a todos, tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se assim o Senhor permitir, em mais um momento ouvindo a voz de Deus.